Fala pessoal, boa noite, tudo bem? O papo de hoje, acho que todo mundo... Opa, caiu. Desculpa. O papo de hoje, acho que todo mundo sabe. Deixa eu ver se agora volta, se organiza, acho que foi. Bom, o papo de hoje, acho que todo mundo sabe, é com o Serginho Mendonça, titular hoje do Aras Agroman, maior criador da nossa raça do brasileiro de hipismo. Vamos tentar falar um pouquinho aí, um pouco sobre a história dele, um pouco sobre a história do Aras, e acho que uns 2, 3 poucos sobre criação. E acho que de modo geral tem bastante coisa pra gente conversar. Eu vou pedir só um pouquinho que eu tenho que terminar de resolver, tenho que pausar aqui um pouquinho. Bom, agora foi. Eu vou esperar o Serginho entrar. Serginho, se você já estiver aí, por favor, me dá um oi. Manda um oizinho. E a gente começa. Essa semana, acho que vocês perceberam, foi um pouquinho atribulado. Me atrapalhei um pouquinho com várias coisas, horários. Perdi live que estava num dia, acabou me desmarcando. Enfim, eu vou tentar organizar as coisas agora no final de semana. Amanhã, às 6h30, tem uma live com o Rodolfo Scalha. E no domingo tem a live com o Martin Fuchs. E eu vou tentar organizar a agenda da semana que vem, tá? E aí eu quero mexer em umas coisas, vamos voltar a fazer menos lives durante a semana. Eu aviso vocês direitinho mais pro meio da semana. Vamos chamar. E a gente já começa. Fala, Serginho, tudo bem? Tudo bom, Serginho? Me ouve? Tudo jóia. E você, João? Tudo bem, graças a Deus. Serginho, se você conseguir, baixa um pouquinho só o seu celular, porque tá aparecendo você só daqui para cima. Peraí. Sobe ele um pouquinho mais. Se der, se não der, tudo bem, não tem problema. Aí, melhorou. Boa. Melhorou? Boa noite, João. Obrigado Melhorou. aí. Tá bom, então. Bom, boa noite. Eu acho que tá com um pouquinho de delay o seu áudio. Você tá ouvindo pelo fone, né? Isso, perfeito. Estou ouvindo pelo fone. Tá com um pouquinho de delay a internet. Não sei se é a minha ou a sua, mas não tem problema. Vamos tocar assim. Daqui a pouco deve estabilizar. Primeiro de tudo, queria agradecer aí a sua presença. Era uma das lives que eu estava mais afim de fazer desde o começo. Eu tinha falado com você logo no comecinho. Então, fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Eu acho que tem bastante história para a gente contar aí. Afinal de contas, você é praticamente uma polipessoa, né? Tem criação, tem esportista, tem atleta, tem gerenciador de empresa. Enfim, um monte de tema aí para a gente abordar nessa 1h30. Tá jóia. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer falar com você, contar um pouco aí da história do Aras e um pouco da minha vida também. Para a gente não falar, para não falar só do Aras, eu acho que a gente tem que começar, e eu quero começar a entrevista falando um pouco de você, Serginho. E quando é que foi que você teve essa relação com os cavalos? Se o Aras já existia quando você nasceu, se ele vem depois? Porque eu acho que a história sua e do Aras, elas estão meio que, de certa forma emaranhadas, né? João, eu praticamente nasci em cima de um cavalo. Meu pai era um grande criador de cavalo manga larga. Ele teve campeões nacionais, ele tinha um certo sucesso na criação de cavalo manga larga paulista. E aí coincidiu um pouco, ele estava um pouco decepcionado com a criação de cavalo manga larga, porque era uma coisa que não tinha muita função, e também era muito dependente do subjetivo. Então era exposição, então era aquela história, você ia numa exposição, você era amigo do juiz, você ganhava, você não era amigo do juiz, você perdia. Aí ele pegou e passou a procurar uma raça, para criar uma raça. Ele sempre gostou muito de criação, ele é um criador nato, então ele buscou uma raça onde o que valia era o objetivo, entendeu? O cavalo fez bem feito, ele ganhou. O cavalo fez uma falta, tá fora, entendeu? Então aí ele acabou começando a criação dele de cavalo de salto. No primeiro momento criava as duas raças, e mais ou menos nesse momento eu comecei a fazer escolinha aos 7 anos de idade. Eu já montava na fazenda, então assim, sempre gostei muito de cavalo, nasci em cima de um cavalo manga larga, e aí aos 7 anos eu comecei a fazer escolinha em Ribeirão, na época de Ribeirão. Aí logo depois a gente
fez a Hípica de Orlândia, era um clube aqui, a gente fez uma estrutura lá, teve alguns concursos, e aí meu pai resolveu liquidar a criação dele de cavalo manga larga. Ele fez um leilão no Palace, e ali ele arrecadou muito dinheiro nessa venda, era o pico da criação do cavalo manga larga no Brasil. E aí ele resolveu montar o Centro Hípico Agromen. Ele comprou uma área em 1982, isso aqui era um canavial, não tinha nenhuma árvore, não tinha absolutamente nada, era um canavial, uma lavoura de cana e tudo que tem aqui ou foi plantado ou nasceu sozinho. Então, assim, aí começou o Centro Hípico Agromen. Com esse dinheiro da venda, da liquidação dos cavalos manga larga, ele acabou montando isso aqui. E, bom, no início ele começou comprando éguas argentinas, principalmente. Eles fizeram uma importação também, fizeram um pool, importaram 2 garanhões, o Cortez 2 e o Doncaster. Era, se não me engano, meu pai, Vitor Foroni, João Carlos Ribeiro, e pode ser Enio Monte, aí eu não tenho certeza, porque é um negócio muito antes daí da minha... Eu era muito menino na época, tinha por volta de 10 anos no máximo. Tá bom. E aí você estava montando na escolinha da época de Ribeirão. E como foi o seu desenvolvimento? Você chegou a montar no Aras logo depois? Seu pai tinha um pouco da noção? Como é que foi esse processo seu inicial no esporte, assim? Logo depois que eu saí da escolinha, João, o meu pai contratou o Eduardo Marquesi, o Duda, que hoje está aqui em Ribeirão. Ele veio montar em Orlândia, então aí eu comecei a ter aula com ele. Mas eu, assim, montei na escolinha muito pouco, foi meses. E aí logo que tinha esse esquema, e aí compramos alguns cavalinhos aí para mim, e eu comecei. Eu tive a infelicidade, de 9 para 10 anos, eu tomei um tombo e eu quebrei o fêmur. E aí eu fiquei um tempo aí com um pouco de medo, mas 1 ano e meio depois, um ano mais ou menos, eu já estava montando de novo. E aí eu fiz as categorias de base, mas assim, sempre com muita dificuldade, porque o interior era muito... Assim, os profissionais não ficavam, a gente também não tinha nível de cavalo bom nesse momento. Então, a minha carreira assim começou a melhorar. Só tem um brasileiro de mirim uma vez no clube de campo, foi um desastre. Coincidiu de estar, aquele brasileiro de mirim era o Doda, Bernardo, Dudu, Totti, eu com 11 anos, eles com 14. Então, se não me engano, o Doda ganhou com a Vulevu, que era uma égua espetacular. Para mim, aquilo foi um desastre. Mas aí no júnior eu comecei a engrenar um pouco mais, saltar os brasileiros, indo razoavelmente bem, nunca fui da ponta, mas ali ia bem. E aí caiu na minha mão uma égua muito potente, e começamos a saltar em Young Rider. E aí eu classifiquei para um sul-americano, fui saltar na Venezuela. Aquele sul-americano que, se não me engano, o Filipinho Filho também foi. Nós fomos campeão por equipe. Chamava-se Unique. Unique era uma égua, não era muito limpa, mas era muito potente. Aí trabalhamos bastante. Na época, quem estava aqui comigo era o Germano Anores, que também me ajudou muito aí nessa fase. E aí nós fomos sul-americano, fomos campeão por equipe lá. Eu, Filipinho, Roberta Motim, se não me engano, o Rodrigo Marinho. E aí, depois dessa fase, saltei Young Rider até terminar. Uma vez fui vice-campeão paulista, campeão por equipe no Brasileiro. E aí, depois disso... Mas, sim, nunca tive muito cavalo bom nessa época, sabe? Eu comecei a montar cavalo melhor quando a criação evoluiu e quando a gente estava mais com o tempo da evolução e tudo isso. Meu pai nunca quis comprar cavalo para mim montar, e hoje em dia eu monto só cavalo do nosso Aras. E aí, com 20 anos, 18, 19 anos, eu já podia saltar proprietário master, proprietário na época. E aí eu comecei a saltar essa categoria de 1,30 m. Também entrei na faculdade aí com 18 anos também.
Mas eu nunca parei, desde os 7 anos até hoje, eu nunca parei de montar cavalo. Boa. O Filipinho Juarez está pedindo para você falar do Night Star, pode ser? Ah, pode sim. O Night Star é um cavalo muito marcante na minha vida, assim, na época tinha o Night Star, ele era um pônei de pismo, um High Pony Westphalen. Ele era um cavalo maravilhoso, assim, a conformação dele era maravilhosa, ele era todo preto com uma estrelinha branca na testa. Esse cavalo saltou a prova baixa de IAC na época, antes da gente comprar. 1,40 m, eu não sei exatamente quanto. E esse cavalo foi muito importante na minha vida como sentimento, assim, sabe? Foi muito especial, realmente ele era muito especial, o sonho de qualquer criança. Saltei os brasileiros de pônei, que na época tinha, foi movimentado, tipo Petit Potin lá com o Filipinho. Tinha o Felipe Juarez, tinha um que chamava-se Musk, se não me engano, um turdilho, que era muito rápido. E assim, foi bastante divertido essa época aí. E esse cavalo, realmente, ele era especial. Hoje, é o único cavalo que tem uma lápide aqui no Centro Hípico, é ele. Eu fiz questão de fazer uma lápide com as datas de nascimento e de falecimento dele. Eu, na época, já não montava mais ele, mas para mim foi uma tristeza muito grande, porque realmente ele era um cavalo especial. Espetáculo. Sergino, claro que a gente está falando de você, e aí a gente associa logo ao Aras, e eu imagino que passou pela sua cela, ou talvez tenham passado, e essa é uma das perguntas, inclusive, dezenas de cavalos, porque você, teoricamente, tem acesso a 100% da sua criação, né? Eu sei que a gente vai falar do Aras e das escolhas que você faz, e por que você não monta todos os cavalos do Aras que você escolhe e deseja e sonha, mas quais foram os cavalos mais marcantes para você, como cavaleiro, que teve na sua cela? Bom, o Night Star é um dos principais. Na época eu montava de potra a Angelina também, era uma égua bastante especial. Tinha um outro cavalo chamado Caprice, que para mim foi muito bacana. Eu fui campeão brasileiro de 5 anos uma vez com ele em Curitiba. Nós fomos saltar um brasileiro lá e eu acabei sendo campeão brasileiro com esse cavalo. Na época não tinha toda essa competitividade que tem-se hoje. Então esse cavalo foi muito importante para mim, chamar Caprice. Depois veio a Adriana, que era muito especial, uma égua que eu saltei as provas de júnior aí, disputava bastante as provas. E aí, os que eu venho montando ultimamente, entendeu? A Angelina depois voltou para a minha cela, depois que ela fez toda a carreira com o Filipinho. Ela voltou e saltou vários anos comigo. Tinha a Palma Nova, tinha uma égua chamada Provocation, que era muito boa também, que eu fui campeão paulista com ela de amador top e vice-brasileiro. Tinha um cavalo chamado Amadeus Star, que esse cavalo era um craque. Ele, na época, eu saltava as provas de 1,30 m com ele tinha 7 anos, campeão paulista de amador top também. E aí um colombiano estava vindo trabalhar aqui no Brasil, começou a vir nos concursos e eu acabei emprestando esse cavalo para esse colombiano. E nas 3 primeiras provas de 1,35 m que esse colombiano entrou com esse cavalo, esse colombiano é o Carlos Lopes, é um cara que monta muito. E aí tá lá no Global hoje, final do Copa do Mundo. Exato. Na época a gente estava estudando dele vir trabalhar aqui no Brasil com a gente, acabou não dando certo, mas ele ganhou logo umas 3 ou 4 provas aí para cima de todo mundo com esse cavalo era bastante jovem. E aí depois vem o Catujano, que para mim é super especial, tenho um carinho enorme por ele, o Cordobês também. O que aconteceu, João? Eu ali com 18 anos, fazendo faculdade, eu decidi que eu não ia ser um profissional, que eu não ia querer fazer isso profissionalmente, que eu queria fazer isso por hobby, queria me divertir nos cavalos, entendeu? Então essa foi uma opção minha. E o que eu faço? Assim, eu procuro não montar os melhores cavalos. Normalmente, os cavalos vão para os profissionais para ver o que cada um pode fazer de carreira.
E aí aquele cavalo que assim, ele é muito competitivo no I35, no I40, no I45 até, e que assim... então eu procuro pegar aquele cavalo que eu acho que serve muito para o que eu quero me divertir, mas eu não quero interromper a carreira desse cavalo, entendeu? Então, a maioria dos bons cavalos, a Gina, por exemplo, montei para trabalhar, trotar, galopar, o Cassilano eu nunca montei nele, então eu nem me... Não me preocupo muito com isso. Então eu procuro em ter os meus cavalos ali, até não tem muito tempo, hoje em dia cada ano que passa tenho tido menos tempo, tenho me esforçado para me organizar e conseguir fazer o profissional e conseguir ser a minha diversão, que são os cavalos, o meio, né? Então, eu tenho procurado fazer dessa forma, entendeu? Ali não dá para montar os melhores cavalos. Peraí que travou. Opa, voltando. Tá me ouvindo? Voltando, tá me ouvindo? Eu não tenho nenhuma aspiração em... Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tem nenhuma aspiração em saltar prova grande hoje, entendeu? A adrenalina que não me... Que assim, não tenho vontade. A minha vontade é me divertir na prova baixa e estar ali me divertindo e não ter aquela... Eu ficava um pouco nervoso quando comecei a saltar as provas grandes, nessa época de Young Rider aí. As provas, principalmente uma prova maior, eu ficava um pouco nervoso e acabei desistindo aí de saltar grande e me divirto dessa forma. Então eu prefiro privilegiar um pouco aras aí. Eu até brinco, às vezes as pessoas vêm, esse cavalo seu tem preço? Eu falo, não, esse é da pessoa física. Então, a hora que vai para a pessoa física, não tem preço, é minha diversão. Enquanto está na jurídica, a gente pode conversar. Maravilha. Bom, Serginho, agora acho que a gente pode... Eu queria só dar uma apanhada geral para as pessoas entenderem um pouquinho quem é o Serginho como cavaleiro. E agora acho que a gente pode começar a falar um pouco do Aras. Acho que a primeira pergunta é quantos cavalos vocês criam por ano, mais ou menos, você sabe? João, por volta de 120 potros. Por ano? É por ano. E desses 120, normalmente 100 são transferências de embrião. A nossa forma de criar, como vocês estão vendo aí nesse vídeo, a desmama dos animais é feito, eles não sentem a seca. Então isso aí está debaixo de um pivô central, a gente irriga durante todo o ano. Então quando a gente faz a desmama desses animais, ali com 6 meses, eles vão para um piquete dessa qualidade. Então assim, eles não sentem a primeira seca. Os nossos cavalos, eles são criados soltos até os 3 anos. Com os 3 anos, hoje a gente tem a fazenda principal, que é a Fazenda São Geraldo, que está a 50 quilômetros daqui. Aí temos 2 sítios aqui próximo ao centro hípico, que a gente recria também. E uma fazenda em Araras, no interior de São Paulo, aqui, que a gente também recria esses animais lá. Então, os animais com os 3 anos, eles vêm para o centro hípico. E aqui a gente faz um processo de doma, uma doma racional. Nenhum cavalo é agredido, apanha ou passa por qualquer problema, entendeu? E isso tem dado um resultado excepcional. Os nossos clientes aí são unânimes em dizer que eles adquirem um animal no nosso leilão, eles são unânimes em dizer que a nossa doma realmente é muito boa. Maravilha. Serginho, a gente conversou esses tempos atrás, a gente está falando exatamente sobre formação de cavalos novos, e você contou um pouquinho o que vocês fizeram no Aras para chegar nessa doma. Como é que funciona esse processo? Isso o Sindicato Rural aqui de Orlândia nos procurou e nos ofereceu um instrutor de doma. E isso a gente, num primeiro momento, até achei assim estranho, Sindicato Rural e tudo. Aí ele veio fazer a primeira clínica e foi espetacular. Todos os cavaleiros, todos os domadores, que eles são receosos, assim, então o pessoal que acha que sabe tudo, né, que sabe domar o cavalo, que vai enfrentar o cavalo. Então ali, daí para frente,
Daí para frente, todo ano esse cara veio fazer uma clínica aqui e nós conseguimos padronizar. Então, todos os nossos domadores hoje, eles fazem a doma racional e assim, os caras passam debaixo do cavalo, no meio das pernas, passa por baixo do rabo, sobe, desce. Então, é uma coisa baseada na confiança e que deu um resultado excepcional, João. Excepcional mesmo. Show de bola. Eu tô deixando passar aí porque eu realmente acho esses dois vídeos que, pelo que eu entendi, são a geração de um ano, né? De machos e fêmeas. Eu passei já dos machos, tá rodando aí a geração das fêmeas. Então, é um monte de cavalo, né, Sergino? É bastante, é bastante. Aqui abriu um armário e sai um cavalo. Sergino, conta um pouquinho a história do Ara. Você falou que seu pai começou a criar, mas que ano que foi? Quantos cavalos criava por ano? E quando foi que deu esse boom? João, ele começou a criar em 82, mais ou menos, ele se filiou à associação. No início, como eu já disse, foram normalmente éguas argentinas, e aí trouxemos alguns cavalos da Europa. Aí logo ele acabou fazendo um bom contato na Westfalen, ali no centro da Alemanha, e na época eles eram... Travou de novo, tá me escutando? Tô te ouvindo, vamos embora. Eles eram... Na época eles eram os ótimos criadores, entendeu? Ali era uma raça bastante famosa. E o meu pai começou a buscar várias linhagens lá, e dessas linhagens ele se apaixonou pela linhagem do Pilot, que dava muito salto, temperamento forte, e assim... Aí, dessa linhagem do Pilot, veio o Potencial, veio o Pit, veio o Palladium. Então, assim, começou ali, nessas éguas da Argentina, nós tivemos que selecionar muito para poder tirar alguma coisa. A grande maioria delas não deu nada, assim, eram animais que você tinha que ensinar esses cavalos a saltarem no início, entendeu? Uma coisa que hoje é muito diferente. Você pega a genética que nós temos hoje, esses cavalos já nascem sabendo o que tem que fazer num obstáculo, entendeu? Ele vai aprender um monte de coisa, mas saltar, normalmente os cavalos, a grande maioria, já nasce sabendo. Aí trouxemos éguas da Westfália e esses reprodutores. Esses reprodutores deram coisas boas para a época, mas principalmente deixaram grandes mães, entendeu? Assim, um pouco do nosso diferencial é esse. A gente já tem algumas mães que nós estamos na 10ª geração, 12ª geração, tudo nascido aqui. E aí, depois dessa fase da Westfália, aí eu acho que veio... Assim, eu posso estar errando por pouco as datas, porque é o que eu estou te falando, eu era muito jovem, a coisa vai se confundir um pouco. Mas assim, aí nós começamos a fazer a transferência de embrião, que com isso acelera muito o melhoramento genético, entendeu? Você tem uma potra de 2 anos e meio, você já começa a fazer transferência, você tem uma égua saltando, ela já também começa a tirar vários potros, então isso aí faz a gente acelerar muito o processo de melhoramento genético. O europeu bate na tecla, porque é a energia da égua, mas a grande verdade, hoje eles já se renderam, mas lá eles só podem fazer no topo da pirâmide, porque é algo que fica muito caro, você tem que ter várias receptoras e você manter várias receptoras para fazer transferência de embrião é um negócio que é muito caro, então eles só fazem lá no topo, naquelas éguas naquelas éguas que são produtoras de coisa muito boa. Depois dessa fase, João, a gente estava buscando sêmen lá fora, a gente daí começou a trazer muito sêmen, a tecnologia de reprodução melhorou muito. A gente tinha 2 veterinários, um infelizmente faleceu, e a gente substituiu ele, que foi espetacular, que era o Marcelinho e o Cássio. Eles sempre foram muito bons em reprodução, então a gente sempre teve a reprodução internamente aqui,
Então, transferência de embrião e inseminação artificial, para a gente sempre investiu muito, porque é uma ferramenta que, como eu já disse, melhora muito, o melhoramento genético fica bem mais rápido. Depois disso, nós migramos para a Holsteiner. A Holsteiner, na época, era muito fechada. A gente começou comendo pelas beiradas, e aí a gente gostamos de uma outra linhagem lá, que é a linhagem do Cassini 1. Essa linhagem do Cassini 1, para a gente também foi muito importante. Então, Calisco, Cabacan, e aí a gente, Corrado também, como mãe. Então, assim, a gente começou a trazer esses cavalos da Holsteiner, e o choque que deu ali, o vigor ali que deu no cruzamento desse sangue, porque nessa época os alemães eram muito bairristas, então assim, um cavalo Westphalen não cruzava com o cavalo Holsteiner, era muito difícil. E o francês também não usava na Alemanha. Então a gente começou a fazer aqui essa mescla de Holsteiner com o Westphalen, e essas éguas que a gente já tinha uma base muito boa dessas éguas. E também aí deu um cruzamento espetacular. A gente pega o Calisco, tudo que ele dá é coisa muito boa. Os meus 2 principais cavalos são filhos dele. Assim, um filho do Calisco, alguma coisa ele vai fazer bem. Então a gente tem cavalo saltando 50 centímetros, até cavalo saltou 1,60 m. E assim, todos com cabeça muito boa, todos com boa montabilidade. E aí eu acho que o Cabacan acabou dando um upgrade ainda no Calisco. Eu acho que os cavalos têm mais força, os cavalos têm... eu acho assim, essa linhagem casou muito bem com o que a gente tinha aqui. E esse cruzamento Holsteiner com Westphalen também deu um upgrade grande. Aí agora nós paramos, a gente tem importado, vinha importando alguns potros, entendeu? Algumas potras para tentar fazer uma base genética também. Hoje em dia a gente traz bastante sêmen. Um cavalo começou a aparecer, a gente traz. Outra migrada que nós demos depois da linhagem de Cassini foi migrar para o Cornet Obolense, que a gente acreditou nessa linhagem com muita força, assim. A gente logo de cara já importou muito sêmen, trouxe alguns animais. A Chris Wood, por exemplo, eu comprei ela com 6 meses lá na Europa, e a gente até hoje usa. Então, o Cornet, o Comifol, então isso a gente deu outro upgrade na nossa criação, eu acho. Assim, a gente gosta muito dessa linhagem. Até quem me falou primeiro desse cavalo foi o Marcelo Servos. A gente estava batendo papo, eu estava indo para a Europa. A gente começou a conversar, ele falou: Serginho, tem um cavalo espetacular aparecendo aí. E aí chegamos lá, bateu, entendeu? Não, realmente era o cavalo, aí já compramos sêmen, já trouxemos. E é um cavalo que, assim, deu um upgrade muito grande na criação, tanto ele como o Comifol. A gente acredita bastante nesses cavalos. E aí uma curiosidade agora, a gente começou aí com a Ix, também a gente começou com a Ix agora, e na Ix a gente descobriu 2 palhetas do raçador Cartago. Cartago Z, aquele que o Jos Lansing saltava. É um sêmen muito apreciado, todo mundo, ele deixou muitas éguas, muitos cavalos espetaculares. Então a gente começou a fazer a Ix agora com ele. Esse ano a gente já tem 9 potos para nascer do Cartago. É uma coisa aí que no mundo eu ainda não vi que tenha sobrado sêmen do Cartago. E assim, a gente está acreditando que isso aí também pode dar um negócio legal, assim, porque o Cartago realmente foi muito marcante. E outro raçador que a gente usou bastante aqui também foi o Casal. A gente é o representante dele aqui no Brasil. A gente tem um bom relacionamento hoje lá. A gente tem um espetacular relacionamento com a Holsteiner. E aí nós acabamos trazendo esse sêmen do Casal, trouxemos alguns potros. E isso também acho que geneticamente contribuiu bastante aí para o nosso plantel atual.
Maravilha. Serginho, uma das grandes coisas do Agronários Agroman, e é muito comentado isso em média, é isso, é que vocês, da mesma forma, vocês, eu vou talvez usar a expressão errada, mas é um projeto de longo prazo, né? É muito comum a gente ver vocês colocando garanhões como Casal, Casal, Cassini, Comifol, em éguas de criação de vocês já com algum tempo, já de sangue de vocês, entre aspas, e botando garanhões de vocês, como Radiator, o próprio Ritual que vocês usaram durante muito tempo, ou na época que tinha Pitch, Almê, em éguas mais modernas ou mais com sangue mais europeu. Isso é uma ideia de realmente construir uma base e evoluir a criação de vocês como um todo? Ou é uma coisa de vocês precisam usar esses sêmens e ver o que vocês têm dentro de casa? João, é o seguinte, nós somos criadores natos, entendeu? O que a gente gosta mesmo é da criação. Eu sou muito esporte, meu pai é muito criação. Tanto é que é difícil você ver ele num concurso. O que ele gosta é ele fazer a carta de monta dele. Carta de monta, só para falar rapidinho, é um negócio interessante. Ele tem uma pirâmide, onde ele coloca lá no topo da pirâmide a égua que ele mais gosta e vai descendo. E até tal nível, dali para cima, os veterinários podem tirar a quantidade ilimitada de embriões. E dali para baixo pode tirar 1 ou 2. Então a gente está sempre testando as éguas novas. E as éguas já comprovadas, elas estão tirando cada vez mais embriões. Então, assim, a ideia é formar essa base de éguas e a gente vai, a base de éguas, a gente vai fazendo essas éguas, porque isso para mim é o grande diferencial. Acho que égua na criação hoje, um garanhão, se você pagar, você busca em qualquer lugar do mundo, mas uma égua de ponta, uma égua que tudo que ela te dá é coisa boa, isso aí você tem que fazer ou você tem que garimpar. E o mais caro, tanto do garanhão quanto da égua, são esses testes. Então, assim, a égua às vezes é uma égua espetacular, mas os filhos, infelizmente, ela não tem filhos bons, e você tirou meia dúzia de potro, 8 potros dela, e aquilo não serve para nada. E o garanhão é a mesma coisa, entendeu? Então, o garanhão, o mais caro de um garanhão é você provar esse garanhão. Então, logo no primeiro ano, você faz aí 6, 8, 10 potros e você ali baliza um pouco o que aquilo te deu, o quanto ele é melhorador. E aí, sim, você dá um tempo. Isso acontece muito na Europa também. O cavalo ganha aprovação, no primeiro ano ele cobre muito, no segundo ano ele cobre menos, no terceiro ele não cobre nenhuma égua. Então, a gente aqui tem esse programa. A gente está sempre buscando o garanhão nosso, assim, a gente usar os nossos garanhões, porque o que acontece? Um garanhão seu, você conhece tudo dele também, entendeu? Você sabe exatamente aquelas características que ele tem de verdade. Porque eu acho que hoje alguns criadores se enganam, entendeu? Porque você vê o cavalo saltando numa pista de um 5 estrelas, o cavalo é um super cavalo, mas você não sabe o que aquele cavalo tem de característica genética mesmo, entendeu? Quanto ele foi fabricado, quanto ele foi preparado, quanto ele... Às vezes ele é um craque na pista e não é um bom garanhão. Então, isso é uma coisa que você perde muito a referência. O cavalo pode mudar muito, você acaba usando ele... Você usa ele equivocado e um mau cruzamento. Se você faz tudo certo, não é matemático, mas se você cruza um cavalo muito bom, um garanhão muito bom, com uma égua muito boa, já sai coisa que não é tão bom. Imagina você fazendo o cruzamento errado, você sai com as duas coisas ruins dos dois lados. Então a gente acaba se enganando. E assim, eu acho que o brasileiro tem o complexo de vira-lata, sabe? Ele acha que é melhor ele buscar um garanhão lá fora do que ele buscar um garanhão comprovado aqui no Brasil. A Javisco Calisco, por exemplo, ele foi pouco usado no Brasil, pelo que ele produziu, eu acho que ele foi pouco usado. E o brasileiro topa pagar 1.000 euros, 1.500 euros
para testar um cavalo lá de fora que ele pouco conhece e ele pouco tem ideia do que o cavalo produz, entendeu? Então, mas assim, a gente está trabalhando, a gente está tentando aí comprovar cada vez mais os nossos garanhões. E esse é o nosso trabalho, e assim é um trabalho realmente de longo prazo. A gente, as nossas éguas, a gente procura manter elas. Algumas éguas a gente vende em parceria e fica com a parte reprodutiva da égua. A gente já fez algumas vezes isso. Então, assim, a nossa genética, ela já tem muito tempo sendo selecionada. E eu acho assim, uma das coisas que a gente acha importante é você não achar que o seu é o melhor. A gente nunca achou isso, a gente nunca vai achar isso. Então a gente está sempre buscando o algo mais, a gente está sempre buscando aquilo que está mais lá na frente, entendeu? Então a gente não se conforma com o que a gente tem, a gente não acha que nós somos os melhores, a gente está procurando fazer um trabalho e melhorar cada dia mais. Então, assim, se precisar buscar um sêmen, vamos buscar. Se precisamos fazer transferência de embrião, vamos fazer. Então, a ideia é essa. Assim, dentro desse não se achar o melhor, a gente, muitas vezes, a gente tem que selecionar as éguas. Então, aquelas éguas que não estão produzindo bem, elas podem ir até para a receptora. Então, assim, ela sai do programa sem problema nenhum. Isso a gente não tem dó nenhuma de cortar aquelas éguas que não são grandes produtoras. Show. Serginho, acho que assim, eu vou tentar manter por temas, assim, para a gente poder andar na conversa, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando de genética, que é um papo que eu adoro. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando, quando eu estava pensando em entrevistar você sobre isso, claro que assim, como é que vocês escolhem os cruzamentos, eu acho muito interessante, mas acho que tem um estudo técnico sobre isso. Mas eu acho que a pergunta é, o que vocês querem produzir? Porque o Coronet Obolensky, por exemplo, normalmente não é um cavalo de amador. Ele é um cavalo com uma montabilidade complicada, mas são grandes saltadores. Sim. Isso né? Estou dando um exemplo besta, mas eu acho que faz sentido. E, por outro lado, vocês têm os leilões, vocês têm o produto final de vocês, ele é um cavalo comerciável, bom saltador, mas comercial. Como é que vocês escolhem? Vocês querem produzir o fenômeno, que vai ser o cavalo olímpico, vocês querem produzir um cavalo comercial, ou na verdade vocês querem produzir tudo, e é isso aí, e a gente direciona o que dá? Ô, João, generalização é complicado, entendeu? Assim, a tendência é realmente não ser um cavalo de amador. Por outro lado, a gente tem a boa montabilidade dessa linhagem do Cassini, por exemplo. Então, você pegar aí os últimos leilões, os cavalos filho do Cornet Obolensky têm feito bastante sucesso. E normalmente eles são valorizados e qualquer um monta, entendeu? Então, assim, é difícil generalizar, você tem razão um pouco que tem essa tendência, mas assim, o que a gente busca? A gente tem uma boa égua, a gente busca o que o garanhão tem de bom ou tem para melhorar naquela égua. Então, assim, esse é o grande diferencial. As nossas éguas, a gente conhece, a grande maioria, o que ela transmite, não só o que ela tem. Então, você tendo o que ela transmite e buscando nos garanhões o que eles transmitem também, esses garanhões que a gente conhece mais, então a gente procura fazer cruzamentos direcionados para um suprir a deficiência do outro. É lógico que nem sempre sai só o que tem de bom, mas pelo menos é um indicativo, então a gente busca isso. Então, assim, para você ter uma ideia, quando a gente viaja, todo ano, normalmente a gente faz uma viagem para a Europa e vai nas associações de criadores, vai, por exemplo, então, assim, a gente vai nos proprietários de garanhão e o que a gente mais faz é perguntar o que aquele garanhão produz. Então, a gente quer saber, a gente fica puxando a língua do cara e ele não quer falar, e a gente puxa mais um pouquinho, e daí um pouco, aí a gente puxa mais um pouquinho, e aí a gente
tudo aquilo a gente anota e chega aqui e tenta usar nesse sentido, entendeu? Então, e no final das contas, a hora que você tem 120, a hora que você tem 120, vai ter de tudo. Vai ter o top, vai ter o intermediário, vai ter o top que serve para garanhão, tem a égua, vai ter de tudo. Tem aquilo que vai para o leilão. Hoje em dia, o nosso mercado, assim, o mercado aqui no Brasil, ele é muito exigente. Então, a gente procura nos nossos leilões, os últimos leilões aí, o sucesso foi muito grande, médias de R$ 120 mil nos 2 últimos leilões. Então, assim, para entre 36 e 37 animais, é uma bela de uma média. Então, assim, a gente tem que botar ali muita coisa boa, gente que entende muito, gente que importava cavalo, gente que... o meu consumidor hoje ele é muito exigente, então eu crio hoje, eu tento criar um nível de cavalo, João, que ele tem que ser competitivo no mundo. Então não adianta eu criar e ser competitivo no Brasil. Eu tenho que ser competitivo no mundo. Então esse é o meu objetivo. Eu acho assim, hoje está proibitivo com o euro nesse valor que está a trazer qualquer cavalo da Europa. Você pegar aí um cavalo de 300 mil euros, que qualquer talento lá, no mínimo é isso. Tem poucos brasileiros que topariam comprar. Esquece imposto, esquece barreira tarifária, esquece tudo. Então, assim, então eu tenho que disponibilizar, botar o que eu tenho de bom aí, eu tenho que, pro ano que vem, o cara querer voltar no meu leilão. Então, eu tenho trabalhado incansavelmente, profissionalmente, para tentar, cada dia, criar melhor. E, assim, o nosso negócio era um hobby e hoje é um negócio, então o negócio... É difícil fechar conta? É difícil fechar conta, mas o que a gente quer é colocar menos dinheiro possível, desembolsar menos dinheiro possível. Hoje em dia, acho que a coisa já se equilibra, eu acho que já está indo bem melhor. Que era uma coisa que no Brasil era impensável de se conseguir, haja visto que os grandes criadores... Hoje em dia a gente não tem grandes criadores, entendeu? Tem a gente e outros criadores que criam bem, menores, mas... É difícil você, na nossa escala, e você conseguir ter um equilíbrio financeiro, isso não é fácil. Espetáculo. Você tocou exatamente no próximo assunto, já mandaram essa pergunta na interrogação que eu dei uma olhada, que é, ok, os potros aí, só para a gente tentar entender como é que funciona, eu até sei mais ou menos o processo, mas como é que funciona para vocês esse processo de, ok, esses aqui vão para o meu cavaleiro, esses aqui vão para o leilão, esses aqui vão... Então, assim, o potro chegou com 3 anos para ser domado, foi domado. E aí, como é que vocês definem qual cavalo é para o leilão, qual cavalo é para ficar para cavaleiro, qual cavalo vai voltar para reprodução? Como é que é feito esse processo? Ô, João, todos os nossos cavalos hoje vão para o esporte. Então, assim, que vai para reprodução, isso a gente não tem, só se machucar, e for muito boa, se machucar e vai para reprodução. Mas hoje em dia o nosso negócio é ter receptora, fazer transferência, as éguas irem saltar. O que acontece? A gente normalmente seleciona algumas éguas todo ano, das boas linhagens, daquilo que a gente sabe produz bem, e separa alguns garanhões também, que é aquilo que a gente também é genética e o indivíduo, então a gente separa isso para a gente continuar tendo a nossa base genética. O que a gente teve uma ideia uns 10 anos atrás, e que foi bastante interessante. A gente queria mostrar, porque a maioria dos cavaleiros que trabalhavam com a gente não tinha ideia do que era o agromem, não tinha ideia de qual era o trabalho que a gente estava fazendo. Então, eu acho que faz uns 10, 12 anos, não sei exatamente, mas mais ou menos isso, ordem de grandeza, mais ou menos isso. Nós fizemos um encontro de cavaleiros aqui no agromem. Então, no primeiro dia, a gente, uma prancheta para cada um, uma lista dos animais, dos cruzamentos. Primeiro dia nós fomos para a fazenda. Aí pegava lá, puxava a égua com o potrinho ao pé. A grande maioria deles, lógico que sabia o que era um potro, mas nunca parou para julgar um potro. Nunca parou para dizer, bom, o que eu preciso em um potro? Então, assim, aquilo que a gente sempre fez,
os cavaleiros não tinham essa ideia. Então o cara achava, não, o cavalo está criado, vou montar, passar a perna. Todos eles sabem muito de equitação, são pessoas grandes profissionais. Por outro lado, então a gente quis mostrar isso, de qual era o potencial de trabalho e para mostrar para eles comprarem a ideia de que ser um parceiro do Agroman, montar a cavalo do Agroman, você vai ter pedras preciosas quando você quiser. Você vai precisar lapidar. Então, aí, primeiro dia era isso, o segundo dia a gente ia num sítio desse aí, via os potros de 1 ano saltando um X, potros de 2 anos, aí depois vinha para cá, via os cavalos da doma, depois de ver os cavalos da doma, aí a gente montava o cavalo com 4 anos, então a gente fazia uma imersão desses cavaleiros aqui, e eles, para terem uma ideia do que isso, do volume de coisas que a gente está criando, que o negócio realmente é sério, e que o cara sabendo que se ele comprasse a ideia, ele teria o problema dele de cavalo não existiria mais. E daí, todos eles experimentam esses cavalos ali com 4 anos, com 5 anos, então tem uma tropa de 4, uma tropa de 5, mais novo que isso, eles vêm saltando em liberdade, e esses 4 e 5 eles montam, e todo mundo dá suas notas também, e no final dali, isso tem toda uma programação social, a gente janta junto, então a gente está sempre junto ali, troca ideia, então a gente aprende muito com eles também, entendeu? Eles aprendem com a gente uma parte, a gente aprende outra parte com eles, e aí todo mundo sai dali com a sua listinha, e faz aquela listinha, e briga pela sua listinha e tudo, e a gente acaba criando uma reserva desses animais para cada um deles, dentro dessas éguas e dentro desses cavalos que a gente imagina que vão ser nossos garanhões e que vão ser as nossas reprodutoras. Então, assim, eu tenho visto nos comentários aí, todo mundo que vem aprova bastante esse sistema e tem dado muito certo. Tem dado muito certo, a coisa tem evoluído bastante. Show de bola. Sergino, um outro tema que, assim, eu vou, só para avisar para as pessoas, a gente já está em 48 minutos, já vai dar quase 1 hora de live. Eu vou abrir para as perguntas. Na segunda parte da live, a gente faz ali meia hora, 40 minutos, para responder as perguntas das pessoas que estão mandando. Então, quem está mandando na interrogação, espera, porque a hora que eu fechar e abrir a live vai sumir, e aí a gente perde tudo isso. Um outro tema, e assim, eu acho que ainda tem mais coisa para a gente falar da criação, e eu acho que eu posso até aproveitar o gancho e continuar nesse mesmo tema, que a gente teve uma discussão longa sobre isso esses dias atrás, e está um momento no Brasil que se fala muito disso. Teve lá os depoimentos de que os cavalos do Brasil não estão mais chegando no Grande Prêmio. Teve esse comentário em várias das lives, e tem várias pessoas que estão falando que está faltando para o Brasil trabalhar, base de cavalo, preparar. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha desses depoimentos e um pouco o que você acha que está sendo feito. A gente conversou um pouco sobre isso, mas eu acho que é legal explanar, porque o seu mindset para isso foi muito interessante. Tá, eu não acredito que os cavalos não estejam chegando. Eu já falei naquela outra reunião que nós fizemos, eu te falei que eu acho que nós estamos apenas numa entre-safra. Infelizmente, há 2 anos atrás, os principais cavalos que estavam aqui no Brasil saíram. Eu acho que só o cavalo do Zé Roberto, o Azrael, é que acabou ficando. Então, assim, os principais cavalos foram embora. Os cavaleiros também foram tentar vaga no Mundial e acabou indo. Então, assim, acabou ficando uma entre-safra. Os últimos anos, o último ano e meio, realmente, os principais cavalos foram embora. Mas o que eu acredito, e assim, aqui no Brasil tem um pouco de dificuldade nisso, eu acredito que a gente não tem o cavaleiro especializado em fazer a base do cavalo. Então, na minha cabeça, a gente tinha que ter o cavaleiro que leva ali até 6 anos, nem exigindo muito do cavalo, mas também não exigindo pouco. Eu acho que tem que ter uma disciplina, tem que ser uma coisa bastante programada. Eu acho que, assim, tem que
com uma capacitação interessante, eu diria, entendeu? O cara tem que ser capacitado, é um trabalho espetacular que esse cara tem que fazer. É muito sério, muito sério. Muitos cavalos podem ser perdidos aí, mas no Brasil é pejorativo isso. Então, no Brasil é pejorativo um cara que leva o cavalo até 6 anos e meio, 7 anos. Então, isso, de certa forma, a gente no Brasil não conseguiu valorizar esse cara. Valorizar esse cara. E aí, eu acho que o piloto é que a partir dos 7 anos, 6,5, 7, vai começar a montar esse cavalo, conhecer esse cavalo, botar o seu sistema nesse cavalo. Ele tem que vir com uma base muito bem feita, tanto de saúde quanto de físico. Ele tem que ser feito. Isso é uma coisa que a gente não pode descuidar de nenhum. A gente não pode descuidar de nada nessa base. Assim, é o que eu estou dizendo. Para mim, ela é mais importante do que o piloto. O piloto vai aparecer, mas o piloto não tem tempo de fazer esse trabalho. Se ele for fazer esse trabalho, ele não consegue ser piloto. Então, na minha cabeça, é isso que falta no Brasil. A gente tem tentado capacitar esse pessoal, entendeu? O Sebastian, que é um alemão que conhece muito de cavalo novo, tem direto vindo dado clínicas aqui. Aqui em casa, a gente tem procurado capacitar esse nosso pessoal também para fazer bem essa base. A gente tem batalhado muito aqui para a cocheira nossa melhorar, entendeu? O trato melhorar, veterinário melhorar. Então, assim, cada dia que passa, estamos mais profissionais nisso. Hoje em dia, eu contratei a Luli, a Luciana Camargo, ela faz muitos cavalos, entendeu? Ela não pega tão na base, mas ela pega ali com 5, 6 anos, lá em Dayatuba, no nosso centro de treinamento lá. Então, assim, a gente tem buscado fazer essa base. E, por exemplo, tem cavalo do Rodrigo lá, tem cavalo do Zé Roberto, tem cavalo dos cavaleiros top nossos, estão lá em Dayatuba, que aí é um intermediário. Ele sai daqui com uma base, depois vai para Indaiatuba, ali ele se faz um pouco mais, roda um pouco, e aí depois sim vai para o seu profissional. Então esse é um esquema que nós montamos e eu acho que assim... mas eu não acredito isso, que os cavalos não estejam chegando, eu acho que estão. O que eu acho que é um pouco diferente hoje, talvez a durabilidade dos cavalos, a hora que chegam, não seja tão grande como era antigamente, entendeu? Antigamente, os cavalos duravam 8, 10, 12 anos saltando grande. Hoje, eu não sei se piso, não sei se boleteira, eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que hoje a durabilidade dos cavalos são menores. E, por outro lado, eu acho que assim, os nossos profissionais... cada um tem que ter o seu sistema, acreditar naquilo que faz, pegar um cavalo ali que já está bem desenvolvido, musculado, e aí cada um vai lapidar, vai botar o seu sistema e vai procurar tirar o melhor possível desse animal. Mas eu acho que ali, a hora que já passou dos seus 7 anos, aí eu acho que cada um vai saber, não, esse é um cavalo de prova de velocidade, esse é um cavalo de prova forte, tem que cuidar dele e por aí vai, entendeu? Mas aí, eu acho que isso aí a gente faz bem. A grande discussão é aquela história, o cavalo com 8 anos, ele vai para a prova aberta, vai para o mini GP. Então, o cara que faz isso e vai a milhão, com certeza ele está perdendo o potencial do cavalo dele. Mas isso, para mim, é aquilo que eu falei aquele dia. Eu acho que depende muito da cultura equestre. A nossa cultura equestre ela ainda é pequena. Eu acho que a gente está muito, muito atrás em cultura equestre da Europa, por exemplo, entendeu? Então, acho que a gente peca um pouco na cultura equestre. Maravilha. Sergino, eu vou aproveitar aqui, mandar um beijo. Só pedir para você mandar um beijo para a Sofia. Vou mandar um beijo para a Sossô. Vou mandar um beijo para a Sossô, sim. Sossô, um beijo para você. E queria mandar um beijo para a Luli, que foi aniversário dela, acho que ontem. Mandar um feliz aniversário para ela.
ou é hoje, eu não sei, mas estão Foi falando aqui. ontem, foi ontem. Eu dei os parabéns para ela. E, por exemplo, a gente estava falando aqui dos animais que estão chegando. A Luli tem uma tropa de 8 anos, por exemplo, que é excepcional em qualquer lugar do mundo, eu acho, entendeu? Ela tem 7, 8 anos ali, ela tem cavalos que vão chamar atenção em qualquer lugar do mundo. E assim, o Zé Roberto tem, o Rodrigo tem, eu acho que todo mundo, o Atemos tem, então acho que todo o nosso pessoal aí, a gente está buscando isso, entendeu? A gente está buscando isso. Mas o que eu acho é a consciência de cada um, a gente não pode impor isso, porque aquele dia, por exemplo, o Pedro Paulo disse que tem profissional, tem dono de cavalo que exige que o cavaleiro de ponta monte o cavalo. Então, infelizmente, quem está errado? Quem está errado é o dono do cavalo, não adianta. É ele que está errado. Mas isso, como é que você vai colocar na cabeça do cara? Tá show. Sergino, eu vou só falar e dar um recado aqui para a... Tem uma menina que está mandando mensagem constantemente. Rê Pellegrini, eu não vou perguntar agora as perguntas. Eu estou fechando essa live já, faltam 5 minutos. Eu vou abrir outra live, eu tenho 2 temas para falar com ele e vou abrir para as perguntas. Então espera um pouquinho, manda pergunta na próxima live, que aí eu vou fazer pergunta com certeza, que eu até acho uma boa pergunta. Então, Sergino, eu vou encerrar essa live e vou abrir uma outra para a gente continuar o papo, tá bom? Agora. Então, maravilha, já te vejo. Abraço.